Olá, damos início aqui à transmissão dessa conferência que está organizada pelo Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, que convida hoje o professor Axel Brahms. Eu vou fazer essa introdução em inglês. Nós estamos transmitindo pelo ia.usp.br ao vivo. Nós temos dois links, um link para transmissão em português, para quem quiser acompanhar com tradução simultânea, um outro link para transmissão em inglês, quem preferir acompanhar a conversa em inglês. Eu vou, então, mudar para o inglês e os espectadores aí que preferirem uma língua podem ir para ia.usp.br ao vivo. A transmissão no canal do YouTube, nós temos um chat e por meio desse chat vocês podem fazer perguntas. O professor Brahms vai fazer uma apresentação de cerca de 40 minutos e a gente vai ter alguns minutinhos para perguntas e respostas. So, thank you, Professor Axel, Muito obrigada, professor Axel, for finding a time por for encontrar tempo de nos encontrar aqui, falar conosco. Infelizmente, não podemos fazer de forma que você pudesse vir para São Paulo para fazer essa apresentação, mas é muito bom ter uma oportunidade de escutá-lo. No Brasil, como você provavelmente já sabe, como na Austrália e em outros lugares, as ideias sobre as bolhas e as ecocâmeras dominaram os estudos sobre a interface da mídia social e a internet e a política. Por mais ou menos os últimos 10 anos, é uma hipótese que está em todos os lugares, em todos os estudos, atualmente são relacionados a isso. E nos últimos anos passamos por algumas dificuldades de encontrarmos uma situação empírica que fosse boa para todos. Ontem nós tivemos um painel na USP, onde os pesquisadores brasileiros estavam discutindo como a pesquisa deles encontram ou não encontram elementos para dar fundamento a essa hipótese que está tão disseminada e eles querem muito escutá-lo sobre este assunto. Então, as pessoas não sabem ainda que o professor Axel Bruns é uma das vozes principais que pede para que nós olhemos de forma mais crítica a ideia de bolhas, filtros e câmaras de eco. E o professor Axel Brooms é um professor laureado do Centro de Mídia Digital na Universidade de Tecnologia em Brisbane, na Austrália. Ele é o investigador principal para a sociedade de tomada de decisão através da automação. Ele escreveu diversos livros e ele escreve sobre os filtros bolhas atualmente. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, professor Axel. Muito obrigada. É maravilhoso poder falar com vocês, pelo menos dessa forma. Sinto muito por não poder estar no Brasil nesse momento. Embora é bem provável que eu esteja no Brasil no ano que vem, porque haverá uma conferência sobre esses assuntos no Rio, e eu espero poder estar no Brasil nesse momento. Eu trabalho já com diversos brasileiros, e eu sei que tem muitas inovações interessantes acontecendo no Brasil também. Então, é sempre maravilhoso falar com a comunidade brasileira também. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e começar a mostrar os meus slides. Eu espero que isso funcione agora, que vocês consigam enxergar. Então, vou falar sobre essa pergunta aqui, sobre as filtro-bolhas, se elas são reais ou não. E antes de iniciar, o que nós estamos estudando, vou falar um pouquinho sobre a Austrália. Eu quero reconhecer esse povo de Turrbal e Yagaro. Eu gostaria de mostrar meu respeito às leis, aos
aos anciões, aos costumes e o espírito da criação dessas pessoas e o papel importante que elas desempenham na nossa comunidade. Então, isso não foi para fazer uma propaganda, mas foi para mostrar que isso tem muito a ver com este livro sobre o filtro bolha, se são reais, que foi publicado. Eu, quando escrevi esse livro, eu pensei na importância desses termos que nós utilizamos, por exemplo, câmaras de eco e filtros bolhas, para não simplesmente usá-los de forma sistemática. Então, vamos começar com algumas preocupações e evidências que mostram que realmente existem ou de que não existem. Começando com as preocupações, é sempre interessante ver onde esses termos, câmaras de eco, filtros bolhas, de onde eles surgem. E isso realmente me tocou, porque até mesmo na fala de partida do Barack Obama, nós vimos a referência às palavras bolhas, que ele diz que para muitos de nós se tornou mais seguro ficarmos dentro das nossas próprias bolhas, na nossa vizinhança, na nossa universidade, nos nossos campos, locais onde a gente se sente segura. Na mídia social, ele poderia ter mencionado câmaras de eco, mas de qualquer forma mostra como esses termos já estão espalhados em toda a sociedade, chegando até nas falas de presidentes americanos, especificamente nos Estados Unidos. E eu poderia dizer algo muito similar sobre o Brasil também, falando sobre os últimos anos, o que aconteceu aí, e o que nós enxergamos e o que parece evidência desses filtro-bolhas. Temos uma situação aqui, o que aconteceu na capital dos Estados Unidos, que um grupo de apoiadores de Trump que tentaram dominar o Capitol Building devido ao resultado das eleições. E nós vimos isso, que muitas pessoas dizem que isso é evidência desses filtros bolhas. Pessoas criam realidades diferentes dentro dessas bolhas. Na verdade, não demonstra que eles queriam realmente tirar o governo. Isso foi mais de um ano depois da eleição de 2020, e 30% dos republicanos ainda estavam vivendo na realidade alternativa, onde ele havia sido eleito na cabeça deles. Então, se mencionava que essas pessoas estavam nessas bolhas, se desconectavam da realidade e que têm uma visão muito diferente do mundo, e isso deve ser porque eles estão em câmeras de eco e filtros bolhas. Olhando mais além, olhando para a história das câmeras de eco e filtros bolha, nós encontramos que, desde o início, tem a ver com a personalização, com essa questão. E o significado da palavra personalização mudou com o tempo. Nos anos 90, quando a web iniciou e começamos a falar sobre personalização, nós tivemos o Nicholas Negroponte escrevendo sobre o Daily, um jornal diário, que teria só aquilo que você está interessado. Se você não gosta de esportes, não teria dentro. Se você não queria ler sobre política, você também não viria. Naquela época, isso foi visto como uma coisa boa. Isso pode causar uma surpresa devido à forma que as pessoas são e esses casulos de informação que as pessoas se encontram. E naquela época foi associado ao desenvolvimento da Web 2, mas logo depois nós vimos o Cass Sunstein escrever sobre câmeras de eco, que ele escreveu diversas vezes, diversas versões. Ele atualizou essa informação para o ambiente de informação que controla esses motores de busca na mídia social, e depois, mais tarde, o Eli Pariser escreveu a ideia sobre os filtros bolhas em 2011.
Esses dois últimos desenvolveram bastante essa ideia das câmaras de eco e filtros bolhas, com uma visão negativa sobre esse desenvolvimento e essa ideia de personalização. Então, passamos para essa ideia de personalização. E esses termos são usados frequentemente de forma intercambiável. Então, o termo filtro bolha foi introduzido e depois também o termo câmeras de eco, e não são bem explicados o que eles querem dizer com esses termos. O Paul Rees escreveu no livro dele, dizendo que ele pediu para dois amigos para colocar no Google algo e eles obteram resultados diferentes na busca deles. Então, realmente, existem, então, filtro bolhas que são determinados nas pesquisas. Então, a questão foi, e que foi vista com o tempo, o que causa essas coisas? Primeiro, o Parisi com os filtros bolhas dizia que tinha a ver com os motores de busca, e outros portais e sistemas diferentes que estavam envolvidos. E, ultimamente, nós estamos falando da mídia social como uma localização de filtros bolhas e de câmeras de eco. Não é o suficiente dizer que a mídia social nos coloca todos em câmeras de eco. As mídias sociais são diferentes, são ferramentas de comunicação diferentes. Então, por exemplo, as páginas e os hashtags e os twitters que a gente não visita, onde nós encontraríamos essas outras bolhas? O que nós queremos dizer com tudo isso? As pessoas têm que estar totalmente presos e desconectados do resto do mundo para participar de uma câmara de eco ou um filtro bolha? É o suficiente fazer parte de um grupo de partidários políticos que remove qualquer pessoa que tenha uma visão alternativa e desenvolver a ideologia própria? Ou tem a ver com qualquer comunidade partidária? E se esses já são câmeras de eco e filtros bolha? Então, qualquer partido político, nesse caso, seria uma câmara de eco ou filtro bolha, porque são comunidades específicas. E nós temos a palavra comunidade já, não precisamos de outros para falar sobre as mesmas coisas. Os mecanismos para o surgimento não estão bem claros também. Um aspecto pode ser, talvez, que a sociedade está polarizada no geral, está aumentando cada vez mais a polarização, pode ter uma outra forma de segregação que esteja acontecendo entre os cidadãos. Então, pode ter a ver com os algoritmos que nos colocam nesses diferentes públicos, e esses públicos não se comunicam, ou talvez tenha um loop de feedback envolvido, não está bem claro para ninguém. Novamente, esse é um dos grandes problemas, que com o Pariser e Constances também tem esse argumento de anedotas únicas. Então, o Pariser obteve resultados que levou a pensar em filtros bolhas. Então, todo mundo já sabe que estamos em filtros bolhas. Isso não é o suficiente para nós, os acadêmicos. As pessoas que estão promovendo essas ideias, eles não fazem parte das fontes de comunicação, eles não são os estudiosos de comunicação. Nós, como estudiosos da comunicação, precisamos achar as evidências ou a falta de evidências. Então, a definição é muito incerta. Isso é problemático porque esses termos estão sendo usados de forma muito difusa. E é possível encontrar muitos artigos acadêmicos que dizem câmeras de eco, que também são conhecidas como filtro bolhas, juntando como se fosse a mesma coisa. Todos nós não temos a clareza suficiente sobre a linguagem que estamos usando à medida que nós falamos sobre essas coisas e buscamos as evidências. E o que eu acho que é claro é que estão relacionados com as estruturas subjacentes das redes em que nós operamos, a forma que nós obtemos informações e engajamos com os outros. Então, no livro que eu estou
tentando dar uma estimulada quanto a essas definições, olhando câmaras de eco de um lado e filtro bolhas de outro lado, onde as câmaras de eco estão relacionadas com conectividade, se as pessoas não estão se conectando somente dentro das suas ideologias, e os filtros bolhas mais baseados em comunicação. Então, independente de quem as pessoas estão comunicando, que elas estejam comunicando através de fronteiras. Então, por isso que eu estou mostrando isso aqui. Nas câmeras de eco, nós temos muitas pessoas fechadas num espaço e todos que estão naquele espaço têm ideias, crenças, ideologias similares e os filtros bolhas, a comunicação funciona entre redes de pessoas que pensam de forma parecida. E no livro eu falo sobre isso com mais detalhes. Essas são as definições-chave, essencialmente, onde a câmara de eco tem a ver com um grupo de participantes que escolhem se conectar, removendo-os de fora. E as conexões são criadas no grupo. Quanto mais são criadas as conexões, mais eles ficam afastados das pessoas de fora e eles se isolam. E as visões dos membros acabam circulando de forma bastante difusa. E sobre filtro bolha, surge quando tem um grupo de participantes independente da estrutura da rede subjacente, das suas conexões com os outros. Eles escolhem comunicar uns com os outros, é uma preferência, excluindo-os de fora. Então, quanto mais a informação circula entre esses membros, mais eles deixam outros de fora. Então, essa é uma forma de olhar esses dois conceitos e tentar defini-los de forma mais clara. E, é claro, ambos os termos podem ainda ser motivados pela curadoria algorítmica e a moldagem através do algoritmo. E escolha pessoal. E qual a evidência para qualquer uma dessas situações existirem? Eu vou voltar um pouco aqui, 20 anos atrás, para um estudo da eleição que ocorreu nos Estados Unidos em 2004. Essa foi uma das primeiras vezes que a ideia de câmara de eco surgiu. Adamic e Glance estudaram a rede de blogs no Partido Democrático depois da eleição de 2004 nos Estados Unidos e geraram esse gráfico. E eles disseram que isso demonstrou a existência de câmaras de eco, comparando como se expressavam, né, os dois partidos. E eles chegaram à conclusão que isso mostrava câmaras de eco fracas. E para mim isso não faz sentido, porque para mim as câmaras de eco significam que o grupo está desconectado do resto todo. E aqui mostrava uma conexão. Então, se é uma câmara de eco suave, o que quer dizer isso? Porque não apresentaria as consequências negativas de como nós conhecemos o que acontece com as câmaras de eco. Existe polarização, mas não existe a desconexão total. No caso de uma câmara de eco, existe a desconexão total, não há conexão com o externo. Então, isso criou uma certa confusão. E, recentemente, nós passamos para plataformas mais modernas, o Twitter, menos com o Facebook, mas tem algum trabalho sendo feito lá, trabalhando especificamente com o Twitter, com os hashtags, com os conjuntos de dados, de palavras-chave. Aqui temos um gráfico que olhou os debates sobre mudança climática no Twitter e encontraram fóruns abertos e câmaras de eco, mostrando que as pessoas participavam das duas condições. E mostrando que essas câmaras de eco e filtros bolha nem sempre desconectam do resto do mundo. Então, eles encontraram no retweet, em algumas havia uma separação real, e eles mostraram a tendência da formação de câmaras de eco. No retweet tinha um pouco mais de participação externa, e nessas redes
foi vista uma conexão cruzada entre ambos os lados. Então, se esse é o caso, então, se um grupo sabe o que o outro grupo está pensando, eles têm consciência da existência do outro grupo. Então, fica difícil de chamá-los de câmara de eco, a não ser dizer que estão nos desconectando através dos retweets, que a gente não consegue ver o que o outro lado está pensando. Então, foi para mostrar como que esses casulos estavam sendo criados, mas não foi o que foi totalmente demonstrado. Foi visto que tem ainda muita conexão cruzada. E nós encontramos isso em outros trabalhos também. Eu tenho vários exemplos nos Estados Unidos. Esse aqui é da eleição de 2016. E foi visto que muitas pessoas queriam participar de filtros bolhas, que eles estavam cansados de ouvir sobre o Donald Trump naquela época. Então, eles, de forma ativa, estavam tentando desconectar das pessoas que tinham visões contrárias, mas acharam muito difícil fazer isso. Ficaram cansados com a tentativa de remover todos os fãs da Hillary ou do Trump. E o que as pessoas podem criar e querer criar câmeras de eco e filtros bolhas por causa dessas situações. E isso tem a ver com a estrutura das redes sociais, das plataformas sociais, porque são muito usadas para a política. Esse é um estudo alemão que mostrou algo similar. Eles observaram os seguidores de páginas de política e eles encontraram evidência de que pessoas das diversas áreas relacionadas à política, as pessoas gostavam de política, de esporte, de outros assuntos mais engraçados, era uma parte só daquilo que interessava essas pessoas, a política. E quanto ao partido neonazista, foi visto que era um grupo realmente separado e que tinha uma correlação também com anti-imigração. Então, mostrou-se a existência, né, do que se chamou câmaras de eco mais suaves. E na Austrália, no Twitter, foi visto que haviam poucos grupos isolados, e o mapa mostrava que havia uma conexão forte. Mesmo na política na Austrália, estavam conectados esses grupos com outros debates políticos. E à medida que se olhava mais adiante, buscando essas bolhas que eram hermeticamente fechadas. Olhando para quando começou os filtros bolhas nas pesquisas, tem muitos estudos que mostraram que os motores de busca, o Google News, o Google Search, recomendam sempre os mesmos sites de notícias, CNN, Washington Post, CNBC, e que eles agrupavam a maioria dos resultados. A pesquisa 2, a segunda que foi feita, então, eles tinham recomendações de outros partidos, de outros vieses, e foi visto que era interessante ter mais diversidade daquilo que estava sendo recomendado e não menos. E se realmente havia um filtro bolha, se entendeu que todo o país estaria num filtro bolha. E esses filtros bolhas argumentam de forma contrária de que realmente as pessoas estão nessas bolhas totalmente fechadas. Mesma coisa aconteceu na Alemanha, houveram outros estudos. O que mostraram foi que, para um número grande de pessoas que estavam envolvidas nesse estudo, eles obteram os mesmos resultados de busca para as mesmas buscas e na mesma ordem dos resultados. Isso mostra de que existem
bolhas, filtro bolhas na pesquisa. Nós fizemos na Austrália um estudo parecido e nós obtivemos esse gráfico bastante cheio e nós encontramos que para uma pesquisa mais polêmica, um assunto mais polêmico, partidário, nós descobrimos que os primeiros 5 resultados eram bem estáveis no período que nós observamos. E não somente os resultados de busca eram mesmo para quase todo mundo, eles também eram muito estáveis naquilo que retornava para as pessoas. Então, isso mostrava que existia filtro bolhas na pesquisa. E se não estamos encontrando evidência real de câmeras de eco e filtro bolhas em trabalhos empíricos, por que será que está acontecendo? Talvez as pessoas estejam olhando os lugares errados. Existem estudos que dizem que dentro desse hashtag existe polarização, existem esses 2 grupos que não falam um com os outros, e que os hashtags têm ideologias que batem de frente com outras ideologias, e até mesmo no Twitter e outras plataformas, porque simplesmente um espaço tem uma ideia, uma ideologia, uma comunidade com uma ideia fixa, eles ainda estão numa estrutura de plataforma, eles são participantes que fazem muitas outras coisas nessas mesmas plataformas. E porque todos nós estamos compartilhando conteúdo de notícias e outros conteúdos e temos muito engajamento nas mídias sociais, nós continuamos vendo muita coisa circulando que vem de diferentes fontes, de backgrounds políticos diferentes, e podemos gravitar na direção daquilo que nos interessa, os nossos interesses políticos, nossos viés, e nos expormos de forma seletiva. Mas isso não significa que nós estamos evitando algo de forma ativa, que está indo numa direção diferente. A maioria das pessoas não tem tempo suficiente para deixar de seguir alguma coisa e começar a procurar em outra direção, talvez algo que eles não têm tanto tão interessante assim. Eles, às vezes, simplesmente ignoram. Isso não quer dizer que não estão vendo. Então, homofilia acontece onde a gente não investe tempo e energia para desconectar dos interesses que são diferentes, na verdade. Então, as câmaras de eco são comunidades de interesse que têm uma conexão melhor entre eles. Temos que ter cuidado de não olhar todos os clusters de desenvolvimento de comunidades e chamá-los de câmara de eco e filtros bolha, porque para isso eles teriam que desconectar do restante da rede para tornar isso verdade. E isso é muito difícil. E eu quero falar mais sobre isso, que enquanto nós podemos ver nas páginas do Facebook e outros mecanismos onde eles reúnem pessoas ao redor de um tópico específico, pode existir homofilia e não conectar pessoas que têm outros interesses na mesma rede. No Facebook, a gente vê colapso de conteúdo, isso é um conceito que já acontece há um tempo. E nos perfis, a gente acaba conectando pessoas que têm interesses comuns, mas também a gente conecta com pessoas, parentes, gente que a gente estudou na escola, colegas de trabalho, pessoas que compartilham de interesses que nós compartilhamos. Então, no Facebook, a gente se conecta com pessoas que às vezes não pensam igual a gente. Então, nós acabamos encontrando muitas outras pessoas com visões diferentes, não somente pessoas com os mesmos interesses. Isso no Facebook. Isso é devido ao fato de que muitos de nós, eu vou excluir os estudos que eu falei inicialmente sobre as pessoas que pesquisam. A maioria das pessoas não somente conectam, como o Pariser falou, com seus compadres políticos, pessoas com a mesma visão política que nós temos. A maioria das pessoas se conectam por muitos outros motivos pessoais, profissionais,
E no processo a gente vê uma ampla visão de ideologias partidárias, políticas. Essa ideia de que os algoritmos das plataformas de mídia social vão sempre puxar a gente devido à nossa visão política. Não é bem assim. Tendo dito tudo isso, sim, é possível criar câmaras de eco e filtros bolhas bem densos, difíceis de entrar, mas é muito raro. Teria que ir para uma situação mais de culto, né? E realmente se desconectar de todas as outras pessoas que têm uma visão diferente da sua. Às vezes as pessoas fazem isso, mas não é fácil fazer isso de forma consistente. Tem que investir muita energia. O que é mais fácil de fazer é se for feito em plataformas que atendem essas motivações. Existem nichos, algumas plataformas, como eu mencionei aqui agora, e até assim, mesmo as pessoas que estão nessas plataformas que eu mencionei, demonstram que são usuários de notícias também em outras plataformas. Não demonstram estar totalmente desconectados do resto do mundo. Então, tem muitos dados a respeito disso, porque as pessoas precisam incorporar também o que está acontecendo no mundo para colocar isso nas campanhas que eles promovem de desinformação, para que eles possam manter essa força ideológica deles, é necessário olhar lá fora. Então, olhem aqui, é uma imagem de um protesto aqui na Austrália, em Melbourne, e se olhar, tem todas as teorias da conspiração aqui, Illuminati, todas essas conspirações. É uma lista enorme. Não é uma pessoa que está totalmente desconectada e que se colocou num filtro bolha, numa câmera de eco. Isso é alguém que está exposta a todas as informações que tem na internet e fez sua própria pesquisa, encontrou toda a informação lá fora, não conseguiu processar bem o que viu e juntou tudo, fez uma miscelânea aqui de teorias da conspiração. O problema não é que essa pessoa esteja desconectada do resto do mundo. A questão é que elas estão muito conectadas, estão sobrecarregadas com a informação e falta literacia midiática para saber se dá para acreditar ou não. E criou sua própria visão de mundo sobre tudo que viu lá fora. Na verdade, é o oposto de estar em câmaras de eco e filtro bolhas. Aqui é hiperconectividade ou hiperatividade, esse é o problema. Não é um argumento contra a conexão online. Claro que a conexão social através da mídia social fornece muito apoio aos indivíduos, mas é como você utiliza e as habilidades que você tem para usar essa habilidade de conectar com os outros, que é essencialmente importante. Então, novamente, especificamente, os hiperpartidos estão conectados com esse tipo de situação. Aqui um estudo de 2011 mostrava que as pessoas estavam utilizando uma segregação ideológica e essas pessoas que estavam nessa situação visitavam muito o New York Times. Os fascistas são leitores ávidos, eles leem muito as notícias, não porque eles acreditam nas notícias, mas porque eles precisam conhecer o que está sendo falado lá. Uma das coisas que foi focado aqui nos ataques de Breitbart foram também as notícias. O Breitbart se conectava a outras fontes para poder dizer o que os liberais estavam dizendo, para dizer o que os seus seguidores tinham que odiar. Então, é um tipo de leitura de ódio.
e eles conhecem muito bem o que está sendo dito pelo outro lado. Então, é conectividade e não desconexão que é o problema. É isso que nós devemos prestar atenção. Qualquer outra coisa, a ideia de câmaras de eco, filtros bolha, é uma ideia muito tecnodeterminista e ignora que as pessoas são complexas, diversas, inconsistentes, que as pessoas têm muitos interesses, não somente política, a maioria nem gosta muito de política, e é claro que o algoritmo tem dificuldade de separar os diferentes interesses e moldar aquilo que realmente se serve. E a maioria das pessoas tem uma dieta de informação muito mista por causa disso. O problema no sentido de que as câmaras de eco e os filtros bolhas são um problema, é porque as pessoas não têm somente um tipo de interesse. E os argumentos são baseados nas evidências pessoais e não evidência empírica. E desde os anos 90, quando Ponte escreveu a ideia de que os algoritmos e inteligência artificial poderia moldar a nossa dieta de informações da forma que foi dito, não aconteceu de fato, onde a gente só veria coisas que nós gostaríamos de ver e outras pessoas não veriam o que elas não gostariam de ver. E isso ainda não aconteceu. O que tem sido estabelecido agora e que está circulando é que as pessoas, nós, né, os estudiosos, estamos questionando isso que foi dito sobre esse assunto no passado. E hoje tem uma política que aborda essas questões. Tem muitas coisas para fazer, tem muita culpa que pode ser direcionada, mas eu acho que as câmeras de eco e o filtro bolhas são o nosso menor problema. Aqui um jornal na Alemanha falando sobre os filtros bolhas, e isso nos distraiu de realmente focar nos problemas mais importantes. Não quer dizer que as pessoas não encontram conteúdo diverso. A questão é como as pessoas processam isso, o que elas fazem com isso, qual é a capacidade de processar esse conteúdo. Aqui uma interpretação da IA sobre as câmeras de eco, que a ideia é de como se você estivesse presa num espaço e tem um canal de informação chegando em você, e que você fica de uma forma passiva, olhando, mas eu acho que a realidade é exatamente essa aqui do lado, onde estamos sobrecarregados com tudo nesse mundo complexo. E é isso que está empurrando as pessoas para as crenças de conspiração e exposição à desinformação. Como Weinberger falou há 20 anos atrás, o problema com uma conspiração, com uma lista de mailing de conspiração de extraterrestres, é que não existe essas hipóteses de câmeras de eco e filtros bolha. É que existem grupos nas bordas que estão sendo rejeitados e lutam ativamente contra qualquer consenso democrático ou entendimento geral da sociedade. O problema é que a polarização política, ela não é comunicativa, ela é fragmentativa. Eu acho que esse é o maior problema atual que devemos abordar. Não é que não existe câmeras de eco e filtro bolhas, é que o filtro está, na verdade, na cabeça das pessoas. Jocko, se você quiser ver mais sobre isso, a minha equipe e eu, nós estamos trabalhando em olhar profundamente essa ideia de polarização, não dizer que simplesmente polarização é ruim, toda
a política é polarizada de alguma forma, não haveria partidos políticos sem polarização. Não haveriam opiniões políticas diferentes se não fôssemos polarizados até certo ponto. É claro que a maioria da política é multipolarizada. Infelizmente, o conhecimento sobre polarização é feito nos Estados Unidos, onde existem dois partidos. E a questão para nós é quando que o antagonismo, que ainda pode ser produtivo e que pode trazer as diferenças políticas para fora, quando que isso é positivo ou negativo? Uma questão é a quebra da comunicação e onde não ocorre uma comunicação construtiva e desacreditar, dizer que algo não é verdade simplesmente e transformar tudo em slogans como o Trump fala, Make America Great Again. E a atenção exacerbada e espaço para vozes extremas que fazem parte do debate político e exclusão de tudo através de emoções. Tudo acaba sendo motivado por emoções ao invés de debate racional. A gente está vendo isso nos Estados Unidos e no Brasil também. Esses cinco sintomas nós enxergamos como algo destrutivo na polarização e temos que abordar isso. E se nós identificarmos esses sintomas, o que podemos fazer, como podemos despolarizar, podemos voltar a ser ou ter um debate mais construtivo, ao invés de simplesmente vencer o outro lado e discutir com o outro lado. Estas são as perguntas principais que nós precisamos abordar no futuro. E eu encorajo vocês todos a pensarem sobre como podemos abordar essas questões. E sobre essa questão, eu vou terminar aqui na questão, espero que tenhamos tempo para discutirmos, e tem muito mais informação e explicações no livro, e agora tem a tradução para o espanhol. Muito obrigada, e teremos algumas perguntas e respostas. Muito obrigada, professor Bruns. A apresentação foi muito interessante. Nós temos o chat aberto para qualquer pessoa que queira fazer uma pergunta. Deixe-me fazer uma pergunta rápida. Enquanto isso, eu acho que você apresentou uma versão mais endurecida das câmaras de eco, onde as pessoas estão presas ali nas suas ideologias e conteúdos. Mas existe uma versão bem mais leve de câmaras de eco e filtros bolhas, onde as pessoas são empurradas, em sua maioria, pelos algoritmos, pela busca do conteúdo, o conteúdo que é mais parecido com a visão deles de vida e suas ideologias, e que isso vai aos poucos intensificando a polarização política. Você acha que nessa versão mais leve de câmaras de eco e filtro bolhas, você acha que se encaixa nisso? É uma ótima pergunta. Sim, eu concordo que esses padrões existam e que existe esse tipo de autorreforço relacionado à exposição seletiva, homofilia, e esse tipo de situação existe, pode existir e acontece. O problema é quando nós reinterpretamos a ideia de câmaras de eco e filtros bolha que foi definida dessa forma mais dura. Nós enxergamos nas escritas de Sanz e Parisi
o quanto esses processos são danosos para a sociedade, como as pessoas ficam presas nesses casulos de comunicação. Então, podemos ter as duas formas. Podemos dizer que tem uma versão mais suave, que não leva às consequências mais ruins que foram mencionadas pelos estudiosos, mas ainda continuam sendo chamadas de câmaras de eco e filtros bolhas. Então, a definição desses conceitos são importantes, mas podemos chegar a um ponto em que não vai fazer sentido, porque eu acho que o termo polarização faz mais sentido nesse caso, como você disse, como comunidades de interesse, comunidades ideológicas, nós temos muitos interesses, homofilia, exposição seletiva. Eu acho que isso descreve de uma forma muito mais clara os processos e padrões que nós enxergamos nesses tipos de casos. O meu problema é com termos tipo câmaras de eco suaves, essa ideia de fóruns abertos e câmaras de eco. E se nós olharmos o que foi escrito originalmente sobre esses termos, da forma que foi definido, as pessoas não podem ser as duas coisas, presas e não presas. O que nós estamos fazendo como estudiosos, um desserviço se nós nos atrelarmos a estes termos, porque são populares, de forma que eles não vão fazer mais sentido conforme foram definidos. E, de forma similar, devemos ser cuidadosos quando usamos o termo comunidade e públicos. Temos que pensar o que queremos dizer com a palavra comunidade. Se essas pessoas são conectadas de fato ou são somente um público. Temos que ser mais precisos na linguagem que usamos, porque câmaras de eco e filtros bolha se tornaram significadores, filtrantes das coisas. É difícil fazer um bom trabalho de estudo com esses termos, porque eles estão definidos de forma ruim. Temos outros termos, que usar outros termos para definir de forma mais precisa. Vamos ver se temos algumas perguntas. Temos uma pergunta somente. Deixe-me traduzi-la. A pergunta é: que estratégias você acha que podem ser mais eficazes para mitigar a informação e a fragmentação da informação? É uma ótima pergunta. Eu não tenho uma resposta pronta e fácil para isso, porque esse é um problema bem complexo. Existem bons motivos para ser fragmentado dessa forma também, porque reduz algumas das fricções e exposições diárias a conteúdos de ódio e problemáticas. Nós vimos isso acontecendo no Brasil e agora está acontecendo nos Estados Unidos, onde pessoas saem do Twitter e vão para a plataforma Blue Sky por causa disso. É um tipo de processo onde as pessoas estão se autocuidando, onde as pessoas não querem mais participar do X, porque tem muitos fascistas nesta plataforma, muita fricção, então quero sair, quero ir para outra plataforma. E existem bons motivos para fazer esse tipo de coisa e se distanciar desse conteúdo de ódio, mas pode criar uma distância de comunicação maior ainda entre nós. E temos que ter ciência ou consciência como sociedade que esses atores de ódio, o que eles estão fazendo nos nossos países e no mundo todo. Eu acho que devemos, no nível pessoal, encontrarmos um local onde a informação seja confortável para você e você pode se expor a isso. Se você quiser olhar mais os sites noticiosos, olhá-los, filtrar através deles, ter consciência do que está acontecendo no mundo. Mas não significa que você tem que seguir
todas. Você tem que encontrar um nível de exposição cruzada em que você se sinta confortável. Eu acho que é importante, e nós vimos estudos sobre a despolarização que mostram que indo numa comunidade de conspiração e derrubar a informação deles, vai ter vai criar uma situação pior, porque daí eles dizem que os outros estão tentando reprimi-los, e isso acaba reforçando as crenças deles. Então, o problema de dizer vocês estão errados, essa aqui é a verdade, isso não ajuda, aumenta a polarização. Uma das coisas que já foram mostradas é que existem muitas coisas ainda que nos conectam. Pode não ser a política, pode ser o futebol, ou interesses culturais, e talvez essa seja a forma que podemos conectar com os outros que têm visões bem diferentes das nossas e lentamente desenvolver esta confiança novamente, onde podemos conversar sobre a desinformação que existe ou ideologia políticas. E esse é um projeto a longo prazo, não vai acontecer de um dia para o outro. Você não pode despolarizar a política de um dia para o outro, dizendo para as pessoas, vocês estão errados, essa aqui é a verdade. Não vai funcionar. Temos que encontrar uma forma de gradualmente de construir essa conexão na sociedade. E eu não acho que existem projetos suficientes que tentam fazer isso. É um trabalho árduo e vai necessitar de vontade política para que isso aconteça. Não simplesmente dizer que aquelas pessoas são do mal. Para algumas pessoas, talvez seja verdade, mas se desistirmos da metade da população, isso não pode ser uma solução. Então, muito obrigada, professor, por estar aqui conosco tão cedo aí na Austrália. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Sabemos que você tem um outro compromisso agora. Muito obrigado por estar aqui. Esperamos vê-lo em breve quando você vier ao Brasil. Muito obrigado pelo convite. Sinto muito por não poder estar aí pessoalmente, mas espero que o ano que vem, durante a nossa conferência, eu vou poder visitar o Brasil novamente. Muito obrigado. Eu espero que a palestra tenha sido útil para todos. Um bom dia para você. Até mais. Tchau, tchau.